Eu chamo isso de modelagem ou blueprinting de energia, que é criar um espaço, uma estrutura, um espaço informacional para o que queremos que ocorra no espaço físico. A maioria das pessoas só age no espaço físico, mas sendo intuitivos, trabalhamos também no espaço não físico. Então, ao realizar algo, faça aqui e faça aqui, atuando em ambas as áreas. Resulta em algo muito maior e melhor. Bem-vindos ao programa Pergunte a Julie Ryan, onde combinamos espiritualidade e praticidade para ajudá-los a viver com propósito e alegria. Hoje vamos explorar o conceito de Flow Dreaming e como ele pode nos beneficiar com a médium intuitiva, Summer McStravick. Também discutiremos nossas conexões com o mundo das plantas, como manifestar desejos e melhorar vidas de forma rápida e fácil. Juntem-se a nós enquanto exploramos essas questões e mais, e mergulhamos na essência da nossa existência no programa Pergunte a Julie Ryan. Verão, bem-vinda! Fico feliz que tenha se juntado a nós hoje. Obrigada, Julie. Feliz por estar. Bem, ótimo. Significado de sonhar com o fluxo? Bem, vamos direto ao ponto, não é? Nossa. Sonhar com o fluxo é algo que meio que caiu no meu colo há cerca de 24 anos, em 2000. Naquela época, você provavelmente se lembra, manifestar não era tão comum. Estava lá, mas não era algo popular de forma alguma. Se alguém quisesse encontrar um livro sobre manifestação na Barnes & Noble, teria que procurar na seção esotérica, não nas mesas da frente. Naquela época, eu estava experimentando várias técnicas, como visualização criativa, afirmações e entrar no vórtice, seguindo todas as sugestões sem sucesso. Em uma ocasião, durante uma prática com minha mãe, que também é intuitiva, pedi desesperadamente sua ajuda para criar. Eu estava tentando lançar e transformar uma revista literária em algo maior. Foi então que ela propôs: vamos manifestar juntas. E acabamos indo para um lugar que parecia realmente diferente. E foi aí que descobrimos esse estado de fluxo, esse lugar de fluxo. E comecei a pesquisar. O que é fluxo? E, sabe, psicologia positiva. O Dr. Mihai Csikszentmihalyi, ele tinha publicado trabalhos sobre, o que é fluxo, mas sempre. Aplicado a coisas comuns como seu swing de golfe ou resolver um problema matemático. Não estava sendo aplicado à sua espiritualidade, ou ao trabalho energético, ou qualquer coisa que eu estava fazendo. Então, juntei esse lugar de fluxo com devaneios guiados, porque também percebi que não conseguia meditar muito bem naquela época. Mas com devaneios foi um sucesso instantâneo. E ao entrar, trazemos o terceiro pilar, uma emoção forte, profunda e bela. É assim que nos comunicamos no fluxo. Uma prática maravilhosa para mentes imaginativas, despertando o lado emocional. E para quem sente que o verdadeiro poder surge no profundo. Espaço emocionalmente conectado com quem somos e o que estamos criando. Resumo do resumo. O que é sonhar em fluxo? Podemos explorar mais à medida que avançamos, mas venho praticando isso desde então. Vamos descompactar isso à medida que avançamos. Falando sobre swings de golfe, quando você contou essa história, eu pensei na primeira vez que ouvi sobre manifestação. Foi com Tiger Woods. Veja a bola, seja a bola. E ele visualizava onde a bola iria. E nós, como intuitivos, sabemos que temos algum controle sobre isso. Então, ele fazendo isso, estava ajudando a bola a ir para onde ele queria, por causa da energia, frequência em que ele estava, que ajudava a direcionar a bola. E ainda acho que a maioria das pessoas não percebe isso. Eu acho que eles veem isso mais como algo que as pessoas no esporte fazem ao visualizar o movimento perfeito, seja um swing ou um duplo axel. Mas não sei se eles realmente conectam isso eu chamo de modelagem ou criação de um modelo energético, que é criar um espaço, uma estrutura, um espaço informacional, para o que queremos que ocorra no espaço físico.
A maioria das pessoas só cria coisas no espaço físico. Mas sendo intuitiva, trabalhamos o tempo todo no espaço não físico. Então, se você vai criar algo, crie aqui e crie aqui. Você cria em ambas as áreas. É um resultado muito maior e melhor. Sim, nossos pensamentos moldam nossa realidade. Sim, exatamente. Tão comum agora. Eu adoro. Eu sei. Não sei se diria que é mainstream. É mainstream. Talvez no nosso pequeno nicho, mas acho que ainda há muitas pessoas por aí que ficariam. Hã? O quê? Do que você está falando? Eu sempre penso no Scooby-Doo, sabe? E nesses desenhos quando eu era criança, e o Scooby inclinava a cabeça e fazia. Tipo assim. Acho que ainda há muitas pessoas que pensam assim. Mas também acredito que podemos controlar as coisas com nossos pensamentos. E não controlar completamente, mas certamente. Dar um impulso no que queremos fazer e, ao mesmo tempo, estar abertos a um resultado, porque muitas vezes não é como imaginamos. Às vezes é até melhor do que imaginamos. Você não concorda com isso? Bem, sim. Ao relembrar minhas primeiras tentativas de criar essa revista literária, percebi que, na verdade, quando eu tinha 20 e poucos anos, minha vida não queria que eu criasse uma revista literária. Ela estava respondendo a um desejo mais profundo, que chamo de conteúdo emocional, ou o que seria meu suposto propósito: alcançar um público amplo e compartilhar sabedoria sempre que possível. Fazer a diferença, melhorar a vida das pessoas, tornar forte o suficiente para ser um grande porta-voz. E isso me levou a não conseguir. Minha revista foi por água abaixo, tenho que te contar. E eu pensei, essa manifestação, isso é uma droga. Isso falhou, sabe? Mas foi dentro, eu diria, de alguns meses, que fui contratada pela Hay House e fui colocada na posição de construir e produzir toda a divisão de áudio deles. Então, os audiolivros, eles eram novos. Começamos alguns dos primeiros webinars, Hay House Radio, alguns dos primeiros podcasts, isso em 2004, 2005. E não só isso, mas realmente aprendendo a produzir programas. Pegue pessoas que estão no auge de suas carreiras. Elas possuem os conteúdos mais incríveis. Como podemos entregar e fazer funcionar para quem está consumindo? Obtive meu MBA nesse campo, servindo ao meu propósito maior. Assim, chamo isso de meu universo de fluxo, consciência universal. Ouvindo atentamente, disse: querida, você não quer estar apenas em uma revistinha gratuita da cidade. Aqui é onde precisa estar para alcançar seus objetivos. Então, aprendi a definir a intenção e deixar os meios para chegar lá. E é esse controle parcial. Detesto usar a palavra controle. É essa sinergia, ou parceria, com o universo que faz toda a diferença. No controle, fora de controle. No controle, fora de controle. É uma dança. Sim. Bem, e é Deus, o universo, nossos entes queridos falecidos, nossos anjos, todo o conjunto conspirando a nosso favor. Sim, mas nós apenas. Pode produzir e imaginar coisas muito maiores. Você é um ótimo exemplo de qual é o nosso propósito e de nós cumprindo o que nosso espírito veio explorar e experimentar nesta encarnação. Sabe muito mais do que jamais saberemos, e é isso que torna parte da aventura. Sim, infelizmente. Certo. Exatamente. Mas as pessoas lutam, e eu certamente lutei na minha vida, e sei que você também. Acho que todo mundo luta, e isso faz parte da equação, porque nos ajuda a saber o que não queremos, e ao fazer isso, nos ajuda a criar o que queremos, e é aí que está. Você acabou de mencionar que trabalhou com Hay House e alguns dos mais conhecidos luminares espirituais e líderes de pensamento do nosso tempo incluem Louise Hay, Wayne Dyer, Christiane Northrup, Marianne Williamson e outros. Como você vê os ensinamentos deles e qual foi a influência deles em você? Certamente você teve a oportunidade de trabalhar com essas pessoas.
E agora, imagino que tenha aplicado o que aprendeu para ajudar os outros. Compartilhe um pouco sobre essa jornada. Sabe, cada geração precisa reinterpretar as antigas verdades, certo? Louise estava reinterpretando Florence Scovel Shinn e outras, como fez. Sinto que meus 10 anos de mandato, 10 anos, me deram suporte para compartilhar essas verdades com a nossa geração, a geração atual, agora mesmo. Não posso afirmar que a filosofia de cada pessoa foi a que eu comecei a seguir, lock, stock e barrel. Mas você ouve os mesmos sussurros, as mesmas palavras, os mesmos fios subjacentes. Às vezes, brincamos que todos nós aqui fora estamos basicamente dizendo a mesma coisa. E nos preocupamos em não soar suficientemente novo. Não é necessário ser novo. A chave é transmitir de forma a alcançar certos ouvidos, enquanto outros nunca vão te ouvir. E alguns vão. E é por isso que tantos de nós cantam essa canção, como pássaros na floresta. Eu gosto daquele pássaro, não daquele. Ouço aquele melhor. Todos cantam. Então, acho que foi uma combinação interessante. Tive uma criação que me preparou para isso. Meu pai era católico. Minha madrasta era batista. Minha mãe estava em um culto. Acredite se quiser. Então eu tinha 3 religiões diferentes, muito diferentes, ao meu redor o tempo todo na minha infância. E a escola dominical me dizia uma coisa. Toda vez que eu ia a um batismo, ou a uma morte, ou a um nascimento, me diziam outra coisa. Nicole dizia que as pessoas da nave espacial viriam me buscar. Eu me lembro de pensar quando criança, tipo... É tão estranho. Todos acham que estão certos. Quero dizer, todos têm tanta certeza de que estão certos. Como todos podem estar certos? Talvez todos possam estar certos, ou talvez todos estejam errados. Então, eu estive nesse verdadeiro caldeirão de filosofias, ideias, entre aspas, sistemas de crenças, desde que nasci. E eu acho que, novamente, isso meio que me direcionou para um caminho que eu encontrei sozinha, que foi a ciência. Então eu estou sempre procurando correlações naturais, padrões, pesquisa quântica, muito estudo sobre isso, nos primeiros dias, em 2004, 5678, tentando descobrir o que está por trás de tudo isso. Por que eu faço? Como podemos fazer o que fazemos? Como podemos mover nossas consciências para diferentes pontos do universo, aparentemente sem esforço, e de alguma forma estar certas, que é como me sinto sendo intuitiva. Então, ainda estou procurando respostas para isso, mas está ficando mais claro. Bem, a ciência está se aproximando do misticismo, eu acho. E é maravilhoso porque as pessoas tenho certeza que dizem isso para você também. Não com tanta frequência hoje em dia, mas no passado, quando decidi aprender a fazer todas essas coisas e me expor, algumas pessoas disseram, bem, você precisa me provar isso. Eu disse, bem, na verdade não preciso. Se quiser conversar sobre isso, estou feliz em discutir. Caso contrário, sobre o que quer falar? Futebol, o tempo, o mercado de ações. Posso acompanhar você em praticamente qualquer coisa. É engraçado porque todos se interessam por essas coisas, mesmo que não sejam abertos. Sobre isso, sabe, se não são, qual é a palavra que estou procurando? Não são públicos sobre isso, ou nem mesmo dispostos a falar cara a cara. Acho que é apenas medo. Então, se afastam por terem sido criados em uma cultura ocidental. Quando você morrer, ou vai voar, ou vai fritar. E assim é mais fácil. Desculpe, não ouvi. Voar ou fritar. Eu gosto. Sim, eu peguei isso do meu padre da paróquia, do altar durante um dos seus sermões, padre John Fallon. Adoro que roubei isso dele. Eu contei a ele, porém, ele me deu permissão. E, então, acho que as pessoas têm muito medo do que vai acontecer. E então é tipo, se você não pensar nisso e ignorar, talvez não aconteça. Sim, eu também concordo com você. Se quiser explorar esse assunto, a religião tem sido extremamente benéfica para nós, fornecendo estrutura, direção e moralidade, mas também servindo como um mecanismo de controle do poder interior das pessoas. Por muito tempo, foi necessário manter as pessoas sob controle devido a pragas
e guerras, e ainda estamos nesse processo. Atualmente, mais indivíduos estão buscando descobrir por si mesmos, permitindo-se ter uma conexão direta com o espírito ou guias. Os ensinamentos continuam sólidos, mas estamos nos permitindo expandir e fortalecer nosso poder interior. Quando fazemos isso, alcançamos algo maior como indivíduos. Então esse é meu pequeno resumo novamente, minha visão sobre isso. Hoje é tudo resumo, Julie. Concordo plenamente. Acho que são as religiões, os governos e as civilizações que utilizam a cerveja. Puxa, acabamos de ver isso com a pandemia. Eles usam o medo para controlar as massas. Você tem que fazer isso. Você tem que me pagar aquilo. Se não pagar, vai para o inferno no elevador expresso se não fizer isso. Se você não fizer isso. No entanto, vejo uma mudança. Eu vou à Igreja Católica na maioria dos fins de semana e vejo a energia das coisas que acontecem durante certas orações e partes da missa. Curiosamente, em 2016, o Papa Francisco lançou uma bula papal, tipo um boletim, pedindo aos pastores que acolhessem médiuns e curandeiros, pois estavam realizando o trabalho do Espírito Santo. Sério? Eu não sabia disso. Isso é tão legal! Minha paróquia e várias igrejas e sinagogas distribuem meu livro pelo país. A presença angelical ocorre na transição desta vida para a próxima, sendo oferecido a famílias que planejam funerais ou têm entes queridos no fim da vida. Observo uma mudança nesse cenário, com o controle começando a diminuir à medida que as gerações mais velhas falecem, pois é necessário acreditar em tudo para ser católico. Bem, ninguém acredita em tudo. Sou uma católica de cafeteria orgulhosa, escolhendo o que quero. Acredito que muitas pessoas estão perdendo essa flexibilidade, independentemente de religião ou cultura, tornando-se mais abertas. A internet desempenha um papel nisso, permitindo acesso a diversas culturas e pensamentos. E você? O que acha disso? Eu acho que muita religião tem sido muito contratual ao longo dos tempos. Se você faz isso, então você recebe aquilo. Você recebe uma recompensa ou um castigo, como se diz, que é basicamente uma forma de manter todos em ordem, seguindo certas regras. À medida que avançamos para, eu acho, uma nova era de espiritualidade, não acho que as pessoas estejam se tornando menos espirituais. Acho que estão se tornando mais conectadas em muitos sentidos. Só que não nas antigas formulações que costumavam ser. E a contratualidade também está começando a ser questionada. Tipo, falamos sobre nosso crescimento pessoal. Não é se eu for boa, vou conseguir isso. Quero explorar quem sou. É uma pergunta diferente. Quem sou eu? Como seria nesta situação? Sou gentil e generosa? Ou sou dura e defensiva? Quais partes de mim quero manter? O que quero deixar para trás? O que desejo oferecer aos outros? Como quero estar presente na vida deles? Bem distante de meninas boas vão para o céu, meninas más vão para o inferno. Então vejo a mudança. Foi o que ouvi da família. Boas meninas vão para o céu, mas vão para o inferno. Exatamente. Poderia compor uma música com essa frase? Consigo até ouvir. Nossa, engraçado. Cada nova geração é mais avançada. Eu rio como crianças pequenas sabem usar um iPad e um iPhone melhor do que eu, quando elas nem conseguem falar em frases ainda. Como isso funciona? Bem, acredito que minha experiência mostra que cada geração é mais espiritualmente conectada, mais avançada. As crianças que jogam videogames têm diferentes caminhos neurais formados em seus cérebros do que eu teria, porque nunca joguei videogames. Mas, nossa, eles conseguem fazer isso e fazem como ninguém. E eu li que isso os ajuda. Especialmente em trabalhos técnicos e no exército, porque eles têm esses caminhos neurais formados para poder pilotar um helicóptero com toda a eletrônica que é projetada, enquanto alguém como eu ficaria tipo, ok, eu nem sei por onde começar com isso.
Você também acha que é o caso? Sim, tenho um filho de 17 anos e uma filha de 21 anos, ambos gamers. Adotei uma abordagem única em relação a muitos pais e discuti isso com meus vizinhos. Eles expressaram preocupação em manter seus filhos longe da internet e dos computadores. É ruim para eles. Ouço minha mãe dizendo, não mais que 1 hora de TV por dia, ou seus olhos vão apodrecer e cair. Penso, meus olhos nunca apodreceram e caíram. Na verdade, me senti mais culturalmente esperta por assistir Scooby-Doo todo sábado de manhã. Então, deixei meus filhos terem quantidades copiosas de tempo de tela, e o que vi ao longo dos anos, no meu pequeno experimento com meus próprios filhos. Em retrospecto, eles aprenderam a fazer networking, de uma maneira que só descobrimos após conseguir nosso primeiro emprego. Mas eles estão aprendendo a fazer networking com pessoas ao redor do mundo. Eles usam tradução, sabe? Isso. Aperta um botão e todo mundo é traduzido. Então você está conversando com alguém em Dubai, outra pessoa na Austrália, outra pessoa em Singapura, e você começa a entender como eles jogam e o que é jogar. É estratégia, é interação, é política de escritório. Então, meus filhos têm sido expostos a isso desde que tinham 8, 9, 10 anos. E isso me lembra que estamos na era da comunicação. Esta é a era da comunicação. Esta é a era. A revolução industrial acabou. A idade das trevas acabou. O renascimento acabou. Era do iluminismo acabou. Era da comunicação. Claro, o que fazemos? Criamos a internet para todos falarem e conhecerem padrões uns dos outros. Aprender como estar uns com os outros, o que para mim meio que se sobrepõe ao trabalho que fazemos. Somos basicamente comunicadoras, certo? Estamos comunicando como na internet, mas em um tipo diferente. Mas estamos todos aqui, fazendo exatamente o que todos que estão digitando e navegando na web agora. Então, vejo isso como um ponto de desenvolvimento na humanidade. Depende do tipo de comunicação que você escolher. Pode escrever código e ser uma comunicadora, pode ser gamer, blogueira, postar nas redes sociais e ser uma comunicadora. Pode ser empata, intuitiva, médium e comunicadora. Tudo se resume ao mesmo. Escolha a sua opção. Certo? Concordo. Outra história sobre Scooby-Doo. Meu filho Jonathan, agora nos 30, ao construirmos nossa casa, ele estava prestes a fazer 7 anos e perguntamos se queria algo especial na casa nova. Ele disse, quero uma estante que se abra com uma sala secreta atrás. Eu disse, descreva. Ele disse que queria que eu empurrasse a estante para revelar uma sala secreta. Perguntei de onde ele tirou essa ideia e ele respondeu, vi no Scooby-Doo. Certo. Ele tinha 7 anos. Então, o mundo não nos ajuda a comunicar, mas nos ajuda a ser criativos. Eu acho que todas essas diferentes maneiras que comunicamos e que promovem downloads de informações, porque é assim que criamos, é assim que inventamos. Todo escritor, todo compositor, roteirista, ator, atriz, todos nós, estamos absorvendo informações. Todo mundo que está preparando o jantar, como você vai cozinhar essa refeição hoje à noite? Tudo vem do espírito, e isso nos ajuda a criar. Acho que é por isso que estamos aqui, para criar e viver uma vida de alegria. Sim, não vejo problemas. Sim, exato. Acho que precisamos aprender a analisar e receber a informação, de uma forma que não nos sobrecarregue. Falamos sobre sobrecarga psíquica ou emocional. O que estamos enfrentando agora é a sobrecarga informacional. Há algo como 10, 100 milhões, não consigo lembrar. Estava lendo estatísticas tipo 3 dias atrás. O número de postagens nas redes sociais por dia é completamente insano. Quero dizer, absolutamente louco. Temos uma enxurrada de comunicação e estamos aprendendo a navegar por isso e a encontrar nosso caminho sem sermos sobrecarregadas novamente. No mundo intuitivo, estamos nadando em todas essas informações, passado, presente e futuro. Como você navega por isso? Como você nada por isso sem ser sobrecarregada? Agora, eu acho que é por isso que ultimamente tem se falado tanto sobre empatas, certo? Quero dizer, a palavra empata está em todo lugar agora. São pessoas que estão dizendo, acabei de reconhecer que estou em sobrecarga de informações. Eu penso, sim, você e todo o resto da humanidade agora. Então,
Vamos descobrir isso em todos os níveis. Acabamos de receber esse grande presente. Agora, precisamos aprender como fazer isso funcionar para nós. Você acredita que todo mundo é empata? Eu acredito que se assemelha muito à habilidade artística. Todos podem desenhar e escrever seus nomes. Sempre existe uma conexão presente. Para mim, ser empático é como uma espécie de conversa ou conexão divina. Algumas pessoas nascem com mais habilidade do que outras, mas algumas realmente se dedicam a aprimorar suas habilidades. E, sabe, é como com os artistas. Não estou falando de Picassos, sabe? Esses não são os melhores. Do mundo da arte, há artistas autodidatas, artistas de rua, que são artistas. Alguns deles expõem em museus. Ao ver o trabalho deles, você pensa, é tão autêntico? É tão. Não parecem habilidosos à primeira vista, mas, olhando de outra forma, percebe-se o quão talentosos são. Nunca foram formalmente treinados, porém possuem grande habilidade. Os empatas seguem a mesma linha. Alguns têm talento natural, outros são altamente treinados, mas há vários graus disso. É o que tenho notado ao longo do tempo. Se alguém quiser desligar, pode tentar com todas as forças, pode ignorar. Muitas pessoas fazem isso, mas não quer dizer que não exista. O que pensa? Sim, concordo. Todos nascemos com habilidades intuitivas. Por volta dos 6, 7 anos, começamos a desligá-las porque adultos dizem: "Ah, querida, é só imaginação. Isso não é real." Amigos dizem: "Não tem ninguém lá. Você é esquisita." E quantas vezes ouvi que as crianças desligaram isso? Mas voltando ao seu ponto anterior, Letra escarlate de esquisita na testa ao crescer. bem, quero falar sobre isso em 1 minuto. Quando você mencionou, todos nascemos com habilidades empáticas, acredito. Habilidades intuitivas é tudo igual. A pessoa que me veio à mente foi Paul McCartney. Ele nunca teve treinamento formal nem lê música incrível. Parece que isso não o impediu muito. Sim, exatamente. Vamos falar sobre sua família. Li que você é uma médium de 4ª geração, então estou ansiosa para saber sobre essa linhagem familiar. E o que você vivenciou na infância. Com o que você conviveu, todos aqueles diferentes, né? Padrões de pensamento com os batistas, católicos e cultistas, tudo isso. Eles também eram médiums? Bem, isso vem do lado da minha mãe. Eu sou a filha mais velha, filha mais velha, filha mais velha, filha mais velha. Rastreamos isso até cerca de 7 gerações, o que acho bem interessante. Algumas pessoas atribuem ideias místicas a isso. Voltamos até os reis vikings do lado da minha mãe. Curiosamente, rastreamos isso até cerca do ano 1032. Então é daí que vem sua beleza. Você era uma rainha ou princesa viking, talvez. Aparentemente. Bem, obrigada. Eu nem sabia disso até mais cedo. Também descobri no último ano que um dos meus ancestrais, um ancestral direto, Capitão Alden, John Alden, foi preso em Salem, na verdade, por ser uma bruxa, um homem, um cara, um capitão do mar, se você pode acreditar. Então, tenho certeza de que havia muitas ramificações políticas, mas isso me mostra que houve muitas interseções estranhas. Ele realmente escapou. Ele fugiu a cavalo no meio da noite da prisão das bruxas. Seu parceiro, preso junto, não saiu. Ele foi esmagado até a morte. Dias depois, eram tão sérios quanto qualquer um. Então, como mencionei, cresci em uma família onde minha mãe, uma vidente habilidosa e mestre em mediunidade e herbalismo, me criou como uma bruxa das plantas. Ela administrava uma loja de ervas por muitos anos, enquanto eu passava meu tempo nos bastidores de bibliotecas filosóficas, absorvendo suas palestras. Todos os usos de tanchagem ou vara de ouro. Que é antiga, informação. Antiga. Nós nos inclinamos para aquilo que acredito estar em nossos ossos e em nós mesmos, e eventualmente isso se manifestará como a ativação e desativação dos genes.
Minha avó era uma curandeira incrível. Praticava acupuntura e toque de cura há muito tempo. Sua mãe, elas vieram de. Eram criadoras de perus. Mesmo antes disso, elas estavam nas planícies dos Iriu praticando astrologia, no meio do nada. Então, eu ia perguntar se sua família era de Minnesota ou de algum lugar no norte, onde os escandinavos, os noruegueses e os vikings vivem. Sabe, né? De um lado estão os peregrinos, do outro está o médium. Será que o médium é profundamente bruxa? Bem, pensando melhor, acredito que ambos são, pois Alden estava presente em meu pai e em meu avô. É do lado do meu avô que as mulheres desempenham esse trabalho, embora haja homens na minha família que também o fazem. Sabe, a questão das bruxas, os julgamentos de Salem e o que ocorreu na Europa. Eu não sabia disso até recentemente. Minha amiga Perdita Fini estava em um programa e abordou o assunto. Ela é muito versada na história e mencionou que homens instruídos e bem-sucedidos estavam por trás disso para eliminar os herbalistas e introduzir a medicina desejada, parte do que hoje conhecemos como indústria farmacêutica. O relato dela foi impressionante, mostrando como tudo foi planejado e tramado. É chocante pensar que essas pessoas eram bárbaras. Não, eles não eram. Eles eram as pessoas mais bem educadas e sofisticadas da sociedade e eram todos homens. Sim. De novo. Sim, eu. Eliminar as mulheres sábias tem sido um credo da civilização ocidental por tempo demais. E é por isso que, sabe, hoje eu finalmente decidi que vou entrar nesse trabalho. E novamente, voltando à minha criação, quando você vem dessa família, a primeira coisa que você quer fazer quando vai para a faculdade é deixar tudo para trás, ser qualquer coisa, menos como seus pais, por favor. E é por isso que decidi estudar. Sabe? Me tornar escritora, entrar no ramo editorial. Qualquer coisa, sabe? E claro, o primeiro emprego que consegui na editora, Hay House. Na época, eu nem sabia que era a empresa da Louise Hay. Eu não sabia porque não queria saber. E fui puxada de volta. Era como se o espírito dissesse: você acha que sabe o que está reservado para você. Você acha que sabe. Não, não, não. Volte, garota. Volte para cá. É aqui que você pertence. Tive um momento de reflexão. Ainda me lembro disso. Por volta dos 20 anos. Em 2009, talvez um pouco depois. Enquanto no banheiro, tive uma conversa peculiar com um espírito. Algo não tão óbvio. Desta vez, a comunicação foi clara como um sino. Fez-nos questionar se estamos desperdiçando tempo. Oferecemos tudo. E o que faz com isso? Nada. Então pergunto, do que tem medo? Cometemos um erro. Eu podia perceber que estava sendo como se quisessem me irritar e me fizeram sentir culpada por não intervir e usar os dons que me foram dados. Aparentemente, foi a decisão certa para mim, estranhamente, porque isso me humilhou e me envergonhou, fazendo-me perceber que estava colocando meu próprio ego à frente dos dons que poderia oferecer. Porque estava envergonhada. Eu não queria. Queria parecer importante, ser respeitada e científica, e eles realmente me colocaram no meu lugar de novo. A melhor coisa que me aconteceu porque, depois disso, mergulhei de cabeça no meu fluxo, trabalho com sonhos e ensino pessoas por toda parte, e só. Tem sido maravilhoso. Nem sempre fácil, mas maravilhoso. Você já ouviu falar de Louisier? Esse ponto, quando você começou a trabalhar lá, não posso. Lembro se eu tinha ou não, mas certamente não havia, sabe, aquele brilho nos olhos. Tipo, oh, meu Deus, vou trabalhar para a Louise. Lembro que eu pensava, só quero diagramar seus livros. Sou uma ótima designer gráfica. Foi tão estranho. Eu nem olhei um site ou procurei uma vaga de emprego. Escrevi uma carta dizendo que moro na cidade. Sei usar o PageMaker e o Photoshop 1.0. Você me contrataria para trabalhar nos seus livros? Nunca fiz acompanhamento, liguei ou conheci alguém lá. Recebo uma ligação. Sim. Entre. E eu fiquei tipo, o quê? Eu. Ah, sim. Eu disse algo para você. Quero dizer, fale sobre isso. Divino. Sabe como você tem esses pontos de virada na vida? Só os vê em retrospectiva. Certo? Mudam a trajetória de tudo. E tive vários. Não sabe quando vão chegar.
Você não sabe o que eles significam quando estão acontecendo. Às vezes, parecem nada. Tipo, para mim, foi como, legal, consegui um novo cliente. É uma editora. Incrível. Não significava nada. Tornou-se meu trampolim. Para mim, minha vida e tudo o que sou, guiada a enfrentar. E então, claro, tive outros pontos de virada que não foram tão agradáveis, mas é isso. Bem, você foi guiada, irmã. Você foi guiada para aquele lugar por Deus, o universo, seu, sabe? Todo o grupo, conspirando para o seu bem. Neste ponto da minha vida, há momentos agora em que haverá um momento crucial e eu saberei quando estou no meio dele. Ok, Ryan, preste atenção nisso. Isso é algo importante, algo. Você está sendo guiada nisso. Você precisa anotar isso no seu calendário, porque algo incrível está por vir. Algo tão além do que já pensei e imaginei. Tive experiências incríveis na vida, cada vez mais frequentes, divertidas e menos estressantes, graças à minha vibração energética elevada, o tempo todo. Acesso a essa energia espiritual é como entrar em estado de fluxo, mesmo sem saber como fazer algo, confio em minha capacidade de aprender. As pessoas certas sempre surgem quando mais preciso delas. E então, isso me faz pensar. É disso que ela está falando com sonhar em fluxo quando isso ocorre. Acredito que todos tenham sua própria definição, mas é o que você está descrevendo. Eu acredito no estado de sonhar em fluxo. Voltando à questão intuitiva. Interesso-me por sua família. Quando criança, sua mãe, avó e talvez seu avô. Eram. Como você percebeu que eram intuitivos e médiums? Certamente era natural para você, mas poderia compartilhar alguns exemplos? Tipo, eles sabiam, ok, você sabe, aquele carro vai bater, precisamos ficar longe. Ou eles podiam prever o futuro. O que estava acontecendo? Isso. Olhando para trás, você pensa, essas pessoas eram todas intuitivas. Então, essa é a coisa estranha. Quando você cresce na sua família, você pensa, todas as famílias são assim. Não há nada de anormal ou fora do comum. Nada que você realmente notaria. Tive que olhar para trás e pensar, ganhei meu primeiro baralho de tarô aos 11 anos. Só pequenas coisas, sabe? Aos 15 anos, um grupo de velhas me levou para uma praia e me deu bênçãos e cerimônias. Eu disse, isso é maravilhoso. Elas disseram, estamos celebrando seu mensis. Eu fiquei tipo, legal, certo? Sabe, não sei no que fui iniciada, mas foi maravilhoso. Foi adorável. E elas eram mulheres maravilhosas. Sabe, minha avó me deitava no seu tapete, passava pelos meus meridianos e dizia, estamos sentindo a energia fluir. Eu respondia sim. Então ela dizia, venha cá, vamos ajustar. Faço isso sempre. Coisas normais. Minha avó, em particular, tinha uma amiga. Escrita automática. Era mais comum para a geração mais velha. Todos temos nossas peculiaridades, não é? Escrita automática era uma prática. Minha mãe também tinha uma amiga. E elas se comunicavam regularmente, preenchendo diários juntas. Mas nunca refletimos muito sobre isso. Às vezes, ela compartilhava trechos. E ela lia e todos nós ouvíamos. Tínhamos círculos de cura. Só. Minha mãe era uma de 6, então eram 6. E as crianças pequenas e os avós. Então tínhamos círculos de um bom tamanho. E nos círculos nós apenas compartilhávamos. Não sei como explicar. Nós costumávamos compartilhar e enviar energia, movendo-a fisicamente entre nós. Mesmo ao descrever agora, esqueci completamente que fazíamos isso por alguém doente, como meu tio que teve um problema cardíaco há cerca de 10 ou 12 anos atrás. E, por mais estranho que pareça, reverteu. Fizemos o mesmo com outro tio que teve leucemia. Por mais estranho que pareça, ele simplesmente se recuperou. Nós só dizemos, quer se reunir? Precisamos formar um círculo. É como algo não dito, não sei como dizer diferente. Bem, como famílias em uma corrente de oração, ou algo assim. É apenas uma forma diferente de oração. Eu acho que é oração.
é usar energia para permitir que o espírito trabalhe através de nós, para ajudar aquela pessoa a facilitar a cura. E você está falando sobre sua família. Estou ouvindo na minha cabeça Você vê agora. a família Adams. Literalmente tínhamos pais perto. Eu vejo seus amigos se perguntando o que está acontecendo naquela casa. Havia pais na vizinhança que não deixavam seus filhos entrar em nossa casa, e às vezes nem no quintal. Quero dizer, minha mãe não era uma hippie. Ela não usava drogas, não tolerava maconha de jeito nenhum, porque era forte, mente aberta. Ela tentou uma vez e foi a pior experiência. Ela disse que ficou desorientada, foi horrível. Nós brigávamos de forma tão diferente, e com o tempo, aprendi a controlar minha boca e tentar me encaixar. Durante o ensino fundamental e médio, especialmente no fundamental, aprendi que você simplesmente se encaixa. Usava mocassins, camisas xadrezinhas e tentava parecer nerd e conservadora, o mais normal possível. Não deu certo, mas tentei. Eu me esforcei muito. Acontece que, sabe, ainda tenho uma amiga de infância, algumas delas ainda estão comigo, sabe, após uns 45 anos. E ela me diz, agora, sempre achei você a pessoa mais legal, a mais bacana do bairro. E eu penso, como não sabia disso na época? Ela explica, bem, por causa das outras meninas e tal. Agora, ao conhecer pessoas e compartilhar, elas comentam, queria ter conhecido sua família. Eu queria ser. Ai, meu Deus. Eu esqueci. Minha mãe, minha avó liam folhas de chá, certo? Ela escreveu um livro sobre leitura de folhas de chá nos anos 90, e eu ilustrei, pois era o que eu fazia. Mas ela sempre fazia leituras. As pessoas faziam isso. Nós morávamos em uma antiga casa de fazenda branca, muito antiga, uma das mais antigas da cidade, uma pequena cidade do interior. E era conhecido que se tivesse um dia ruim ou precisasse de algo, bastava subir à entrada da garagem. Todos os cães vinham te encontrar, porque éramos a família, que se um cachorro aparecesse, ele era seu agora. Então, sempre tínhamos um monte de cães grandes, nenhum treinado. Você saía do seu carro, do seu caminhão, entrava na casa, não precisava bater. A vovó preparava o chá e dizia, vamos ver do que você precisa. Vamos fazer uma leitura. Conhecia todos na cidade. Era assim que fazíamos. É um tempo que já passou, sinto falta disso. Sabe, hoje ninguém faz isso. Bem, naquela época, as mulheres estavam em cada vila, em cada cidade, em cada, você sabe, parte do mundo. E tinham o seu próprio jeito de fazer isso. Seja lendo as folhas de chá, ou usando um pêndulo, ou fazendo ervas ou algo assim. E eu acredito que nós aqui presentes desempenhamos um papel semelhante aos ajudantes modernos que existiam em todas aquelas vilas e cidades. Como você disse, é apenas uma nova maneira de expressar todas as mesmas informações, talvez de forma mais contemporânea. Sim, é muito interessante. Você mencionou ser o que chamou de bruxa das plantas. Você incorpora isso agora, no trabalho que você faz? Você utiliza herbologia, minerais, cristais naturais e coisas assim no seu trabalho? Eu não sigo os passos da minha mãe nisso. Ela passou 20 anos nessa carreira, misturando ervas para construir, limpar ou promover saúde natural. Chamamos de medicina natural. Eu, por outro lado, sou apenas uma entusiasta de jardinagem desde criança. Eu tinha grandes jardins descendo pelos fundos, áreas da casa o tempo todo, desde os 6 anos. Parecia natural, normal, mas sempre me inclinei para um mundo de pura energia. Então, diria que é uma tendência em mim, e poderia ter seguido isso, mas você sabe como tem dons intuitivos e todos meio que escolhemos um nicho ou especialidade. Algumas pessoas adoram se comunicar com animais, usando habilidades semelhantes às nossas, mas direcionadas aos animais. Isso as motiva e me atrai. Eu poderia usar cartas ou oráculos. Eu, geralmente não. Tenho muitos cristais na minha mesa. Você não pode ver. Eles ajudam a absorver e tirar coisas de mim se eu ficar sobrecarregada. Mas minha maneira de fazer as coisas é apenas entrar no meu espaço e eu simplesmente vou para lá. É como uma conexão direta e reta.
Eu realmente não uso nenhum objeto intermediário, a menos que eu esteja tentando descobrir informações para mim mesma. E sinto que estou atrapalhando porque estou muito apegada a isso. Então, posso usar algo como cartas de oráculo só para dar um distanciamento da questão, porque sei que serei tendenciosa na minha interpretação. E mesmo assim, tento não influenciar as cartas, o que é realmente difícil de não fazer. Sim, sou igual. Também não uso nada. Sempre digo, você não precisa meditar por 1 hora antes. Girar 3 vezes, levantar a mão direita e pular no pé esquerdo. Não é necessário. Você liga e desliga em 1 segundo. Sim, é só. Você vai direto. É como abrir a torneira da cozinha. O que você... Vamos fazer isso. Alguns dias estou um pouco cansada demais. Minha energia está baixa. É mais difícil entrar nesse espaço. E eu reconheço isso, penso. Minha bateria está vazia. Vou recarregar um pouco, fazer isso e então correr por 1 hora. Certo, certo. Eu sei que você trabalha com tipos de personalidade e diz que narcisistas e empatas são atraídos um pelo outro. Pode explicar mais sobre isso? Isso foi um episódio recente do podcast que publiquei, porque tenho recebido muitas pessoas dizendo: acabei de sair de um relacionamento abusivo e narcisista. E pensei, sabe, eu preciso. Explique o que é um narcisista para você, por favor. Sim, todos nós temos muito bom. Todos nós temos realmente diferente. Não estou necessariamente falando sobre o que está no DMSR. Minha interpretação de um narcisista é uma pessoa que está tirando ou extraindo energia emocional de seu parceiro e muitas vezes fazem isso para obter sentimentos de controle ou poder. Eles precisam constantemente preencher o que parece ser um buraco sem fundo neles. Você nunca consegue preenchê-los. It's always. É sempre assim. Necessidade, necessidade. Os empatas, por outro lado, acredito que muitos empatas cresceram em infâncias difíceis, seja por terem sido emocionalmente reprimidos, abusados fisicamente, abusados sexualmente, ou por viverem em um lar inseguro. Como digo, todos têm habilidade empática, mas quando se cresce em ambientes traumáticos, a habilidade se desenvolve mais rapidamente que a dos colegas. Não vejo isso como um erro que ocorra contigo. Faz parte de quem és e de quem te tornas. No entanto, aprende-se a ler o ambiente muito rápido, muito rápido. Você precisa saber se esta noite é segura. Este é o empata recebendo seu primeiro treinamento. Infelizmente é horrível, e eu preferiria que não fosse assim. Mas você acaba afetando muitas pessoas que depois dizem se sentir danificadas e emocionalmente vulneráveis, porque, infelizmente, foi seu único treinamento. Você não explorou a luz, a habilidade, o controle. Então, quando você percebe alguém que é traumático, buscando controle ou ativando esses circuitos em você, seus circuitos empáticos, você pensa, estou acostumada com isso, conheço e sei lidar com isso. E então, você tem a tendência de ceder a eles, porque sempre teve que ceder nesses ambientes abusivos. Quando você cresceu, algo estava sendo tirado de você, exigido de você, para calar a boca e ir para o seu quarto ou pior. Então você adquire essa familiaridade que já está meio embutida. Então o narcisista está procurando alguém que tenha isso dentro de si. Essa necessidade de dar e dar e dar e ler eles, e se manter segura lendo eles, e cuidando deles e dançando em cubos de gelo para eles, ou em cascas de ovo, seja o que for. E o narcisista, da mesma forma, tem seu próprio conjunto de lições a aprender, e as pessoas me criticaram por isso. Elas dizem que um narcisista é apenas um abusador, e você simplesmente não há nada que você possa fazer a respeito. Eu acredito que todos têm coisas que estão aprendendo e crescendo. Verdade? Seja o que for que estamos, entre aspas, amaldiçoados, seja alguém com narcisismo ou eu tive câncer, sabe de uma coisa? Eu tenho algo do qual preciso crescer e superar. Não importa o que seja, aconteceu comigo. É uma aflição de algum tipo. Bem, chamamos de aflição. Então, o narcisista também está ganhando a capacidade de se tornar simpático, de se tornar mais gentil. Nem todos, eu acho, buscam isso. Então, aqui estão alguns pensamentos breves sobre o tema. Sim, é um grande tópico. E eu concordo totalmente com sua avaliação, que, na minha experiência, geralmente são
Pessoas que cresceram em algum tipo de, o que diríamos, um lar disfuncional e elas. Parece familiar. Você poderia estar em um barril de papa. Cheira mal, parece ruim, mas é familiar. Então você fica no barril de papa. Quero dizer, essa é uma analogia terrível, mas vejo isso acontecer com muitos dos meus clientes, e é. E você só quer dizer, ok, essa pessoa suga energia e é isso que está acontecendo. E eu acho também. Ser capaz de avaliar quando se torna perigoso lidar com um narcisista. Por isso acredito que é útil ter um terapeuta profissional licenciado, como parte do processo de cura. Sim, elas podem se aprofundar na espiritualidade e mais, mas em alguns casos é quando um terapeuta profissional precisa estar envolvido para auxiliar na cura. Concordo. Eu não. Sugiro que alguém permaneça em uma situação abusiva. E não acho que você precise estar com seu narcisista para se tornar uma empata melhor. Como eu disse, é uma forma de aprendizado, mas não é a forma preferida de aprendizado. A forma preferida de aprendizado é entender que isso está acontecendo comigo. Eu tenho que sair, e tenho que desenvolver limites, e tenho que passar por esse desconforto esticado, de aprender a dizer não e deixar que outra pessoa lide com seus próprios sentimentos, em vez de eu lidar com os sentimentos dela, porque é isso que os empatas tendem a querer fazer. Estamos sempre antecipando. O que a outra pessoa vai sentir, o que ela vai pensar. Todos nós que ficamos repassando conversas na nossa cabeça sobre como achamos que uma pessoa vai reagir, se dissermos isso, se fizermos aquilo, isso é um empata fora de controle. Porque já estamos tentando controlar essa outra pessoa. Achamos que sabemos como ela vai ser porque somos empáticos e meio que sabemos. Mas então, temos que nos libertar da necessidade de dizer, e assim, vou impedir que essa pessoa sinta isso. Vou impedir que essa pessoa fique com raiva. Vou impedir que essa pessoa tente tirar algo de mim que ela deveria estar dando a si mesma. Essa é a próxima fase de crescimento, a fase de crescimento saudável para os empatas alcançarem. Procure um terapeuta e vá embora. Saia à noite se for preciso, mas vá embora. Concordo. Qualquer um pode expressar desejos? Bem, isso é uma conversa de 4 horas. Dê-nos a versão resumida da sua resposta. Tudo bem. Retomando o assunto da manifestação. Pratico há 20 anos. Para mim, manifestar é apenas. Para contextualizar, manifestar e intuição são 2 lados da mesma moeda. Ao escrever um e-mail, você está compartilhando informações com o mundo. Você está manifestando. Ou, ao receber um e-mail e ler, absorver, você sabe, como mencionei, todos temos nossa maneira preferida de trabalhar. Por muito tempo, estive profundamente envolvida em manifestar porque criar energeticamente era incrível. Então, eu adorava. Ainda adoro, ultimamente. Não sei, estou envelhecendo. Estou meio que sim, passei 20 anos fazendo isso. Estou realmente curiosa sobre minha intuição, quero desenvolvê-la e aprofundá-la agora, e até começar a ensinar sobre isso. Então estou meio que abrindo essa porta muito mais. E tenho a sensação de que isso vai ser meus próximos 20 anos. E talvez eu me equilibre no final, não sei quando eu tiver 80, 70. Mas, quando se trata de manifestar seus desejos, como eu expliquei, podemos criar modelos de energia. Eu sempre digo, você está tentando criar algo que é como construir uma casa. Jogue todo o material físico lá. Jogue as tábuas e o concreto. E chame todos os trabalhadores e diga a eles, construam isso. E eles vão perguntar, o que você quer que construamos? Uma casa. O que é isso? Alguém sabe? E então construímos todas essas coisas em nossas vidas, desajeitadas e estranhas, com 5 banheiros e nenhum quarto. Eu penso, você estava perdendo algo vital. Você fez algo físico, não algo não físico. Sempre faço os 2. Assim, crio uma estrutura não física, um modelo não físico, essencialmente, através do meu. Bem, eu faço isso através do fluxo. Sonhar é uma técnica real, devo dizer. É algo. Você se senta e faz. É como meditação ou ir à academia. Se você fizer, você fica melhor nisso. Isso se torna mais parte de quem você é. Estou praticando o que chamo de pontos emocionais finais, fundamentais para estabelecer a estrutura. Esta casa parece
convidativa para explorar por dentro. Parece acessível. Parece que está no bairro perfeito. Ah, eu amo tanto minha vizinha. Sinto-me alegre e segura. Sinto-me protegida. Sinto uma família florescendo e feliz. Sinto todas as coisas boas cercando a casa fácil e descomplicada. Vivo aqui por 2 dúzias de anos. Ah, isso parece tão bonito. Então, estou criando essa estrutura emocional ao redor da minha casa. Agora minha vida está dizendo: tudo bem, vamos alinhar as coisas físicas que correspondem a esse conjunto de planos arquitetônicos. E é principalmente isso que ensino às pessoas: criar planos de energia para isso. Outra coisa sobre manifestar e expressar desejos é que a maioria de nós nem sequer passa tempo fazendo isso. Ou fazemos de maneiras bobas e artificiais, como a popular técnica de escrever. Compreendo que escrever serve como um agente de foco, mas isso não é o que faz acontecer. Apenas colocar a caneta no papel não é ótimo para você. A maioria de nós passa quase todas as horas acordadas reagindo e respondendo ao que já foi criado. Eu respondo ao fato de estar em casa, ter uma cozinha, filhos com necessidades, e-mails para responder, trabalho a fazer e clientes para atender. Estou reagindo ao que já está lá. E sim, isso surge no momento, mas geralmente é uma resposta. No mundo da manifestação, estou sempre lembrando: se quero programar algo que ainda não tenho, devo fazer o oposto de reagir. Preciso pré-criar. Preciso pré-agir e não reagir. Assim, passo tempo diariamente criando essas estruturas de energia, gerando emoções sobre coisas que ainda não fazem parte da minha vida. Eu não espero a vida me dar permissão para sentir o que quero sentir. Minha casa. Vou usar a casa de novo. Eu amo minha casa. Está quitada. Sinto liberdade nela. Sinto luxo nela. Sinto-me alegre e feliz. É tão quente, ensolarada e perfeita, e encantadora. Combina comigo. Eu amo essa sensação. Percebe-se que estou emocionalmente empolgada com isso também, porque essa é a forma mais poderosa de me comunicar com o universo, ou com qualquer pessoa neste mundo. Não precisamos da mesma linguagem, mas todos entendemos a linguagem da emoção. É a que eu uso. Estou prevendo isso, e minha vida está indicando que queremos nos alinhar. É um pouco estranho. Sempre tentamos, a água encontra seu caminho, e ela está nos mostrando isso. É melhor ajustar algumas coisas a isso. Então, em vez de sempre me ajustar ao mundo exterior e ao caos que está acontecendo por causa de todas as coisas que as pessoas trazem, é só um monte de coisas. Todos os desejos. Podemos sempre responder a isso tentando navegar, abrindo caminho, ou podemos deixar o mundo começar a responder a nós. Isso é como uma base orientadora em como vejo a manifestação dos meus desejos. Meus desejos, não os chamo tanto de coisas físicas quanto de pontos finais emocionais. Tudo o que eu quero fisicamente é, na verdade, uma emoção que acredito que aquela coisa vai me proporcionar. Cada aspecto, sem exceção. Então, eu sempre busco as emoções. Por exemplo, ao trabalhar com um cliente que diz querer conhecer um homem de cabelo escuro, alto, com um bom negócio e uma ótima família, eu pergunto: como esse homem te faz sentir? Ele me faz sentir amada, desejada, segura, honesta e transparente. Em termos emocionais, é maravilhoso. Ele faz você sentir tudo isso. Que tal irmos direto a isso? Que tal entrarmos lá e sonharmos juntos? Estou com um parceiro que me ilumina. Ele é sexy como ninguém. Ele é emocionalmente maduro. Deus, simplesmente. Adoro estar na presença dele. O admiro e ele me admira. Sabe, não vai encontrar alguém que ache pouco atraente, mas pode conseguir um loiro de 1,80 m. Não importa. Você disse que ele é atraente. É só isso que o universo precisa saber, certo? E isso abre um mundo de novas oportunidades. Em vez daquela coisa pequena e estreita, eu preciso de 3.000 para pagar minhas contas este mês, eu digo, não, você não precisa. Você precisa de 10.000. Você precisa de 300.000. O que você precisa é se sentir segura. Eu tenho o que preciso. Eu tenho mais do que preciso. Peça ao universo e veja o que o gato traz. Exato. Sim. Ao controlar demais, nos restringimos. Sim. Uau. Muito bem colocado. Muito bem dito. Enquanto terminamos, por que encarnamos afinal? Por que encarnamos? Vai continuar com essas perguntas por tanto tempo? Por quê? Esta é sua última pergunta de toda a conversa. Estou te ajudando a expandir. Por que encontramos sabedoria,
Certo, existem. Isso me lembra que fui criada com várias crenças concorrentes. O que adotei atualmente. E a propósito, um dos meus maiores sistemas de crenças é que o que eu sei hoje deve estar errado em 10 anos. Se eu não estiver errada, em algum momento significa que parei de crescer, me acomodei e digo que encontrei a verdade. Água corrente. É saudável. Água estagnada apodrece e morre. Se não expandir meu entendimento e mudar de opinião, não estou buscando. Sem busca, não há crescimento. Com essa ressalva, entendo que encarnamos porque estar em um corpo físico nos obriga a viver em pequenos pedaços de tempo. Não físico, não é necessário. Quando você tem que experimentar as coisas uma após a outra, é preciso ser mais intencional sobre o que vai colocar em cada minuto da sua vida. Isso vai te aprimorar. Por um lado, é um presente. E, às vezes, eu sigo totalmente o budismo e penso, não tenha desejos. Eles realmente causam sofrimento. E outras vezes estou do outro lado disso. E eu digo, estamos aqui para aprender o que nos ilumina, nos ajuda a nos tornar quem queremos descobrir em nós mesmos. Visão mais ampla. Eu também tenho uma filosofia que, sabe, assim como eu tenho uma célula no meu corpo, ela não sabe que o resto do meu corpo existe, mas é vital, é crucial. Eu sou uma célula no corpo de tudo que é. Eu tenho boas funções e estou aqui para realizar certas tarefas, mas também para me conhecer, pois pretendo trazer toda essa riqueza de experiências de volta. Deus ou o universo também se conhece através de mim. Sou uma coletora de experiências e todos trazemos experiências diferentes. O objetivo final é expandir essas experiências e autoconsciências. O universo deseja se conhecer e utiliza diversas formas, incluindo humanos e outras civilizações em diferentes planetas. Esta é minha resposta resumida, porém profunda, que nos leva à reflexão. Bom trabalho. Concordo que todos contribuem para a consciência coletiva. Sim, seja em barracas no centro de LA ou em um iate de 100 milhões no Mediterrâneo, todos têm um papel, contribuindo para a consciência coletiva. O mais incrível é que, ao acessarmos o espírito, obtemos acesso a uma informação universal, que podemos compartilhar. Fantástico, não é? E é isso que você ensina? E é isso que eu ensino. Então, você é um encanto absoluto. E eu estou tão emocionada que você tirou alguns minutos para compartilhar sua sabedoria conosco. Como as pessoas podem saber, conhecer você melhor, saber mais, aprender mais sobre você e o trabalho que você faz? Estou em todo lugar. Sou uma coelhinha energizada ocupada há 20 anos. Tenho um site, flowdreaming.com, com centenas de sonhos de fluxo gravados. Não são meditações, são ativações de energia. Elas te colocam no estado e te ajudam a criar esses pontos emocionais em torno de várias coisas. É um ótimo ponto de partida. Tenho um grupo de mentoria mensal acessível para participação, com workshops mensais e um aplicativo no celular para orientação. Eu ensino o processo de sonhar em fluxo de graça. Sempre ensinei. Sinto que é um dom dado por Deus que não faço as pessoas pagarem por isso. Quero que o máximo de pessoas possível aprenda. Além disso, tenho meu próprio podcast. Chama-se Sonhar em Fluxo. Ainda meio esotérico. Eu me aprofundo em manifestação, mentalidade, poder pessoal e superação do medo. Minha prioridade ao manifestar são novas qualidades internas. Mais do que bens materiais, prefiro manifestar destemor, poder interior, gentileza, capacidade de abraçar as coisas. Eu trabalho nesse nível de manifestação com frequência. Já manifestei casas, carros e namorados. Qualquer dinheiro, qualquer coisa que precisamos, são os melhores pontos de partida. E sabe,
É uma técnica. É uma filosofia. Você pode se aprofundar nesse buraco de coelho, se desejar. Bom, todos esses links estarão nas notas do programa também. Certo, pessoal, é isso por hoje. Enviando muito amor de Sweet Home, Alabama. E da Califórnia, onde é verão. Nos vemos na próxima. Muito obrigada, Júlia. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.